Você já imaginou enfrentar gigantes? Não apenas um, mas vários, e vencê-los todos. Bem-vindos a uma história épica que desafia a lógica e a coragem humana. Hoje, vamos revelar segredos escondidos nas páginas da história bíblica. A saga de Davi, um herói improvável e seus enfrentamentos com gigantes lendários. Descubra como ele, apesar de sua idade e fraquezas, transformou homens comuns em guerreiros extraordinários. Você está pronto para desvendar como esses feitos heróicos foram possíveis? Fique conosco e embarque nesta jornada de fé, coragem e estratégias surpreendentes. Cada minuto deste vídeo guardará revelações que vão muito além do que você já ouviu. Não perca! Revelados segredos incalculáveis de gigantes nefilins, Golias e irmãos. Vocês já ouviram falar sobre os gigantes mencionados na Bíblia? Esse assunto é um verdadeiro enigma, gerando discussões fervorosas entre acadêmicos e teólogos. A passagem mais famosa que fala dessas figuras imponentes se encontra no livro de Gênesis, precisamente nos versículos de 1 a 4, do capítulo 6. A narrativa relata um período intrigante da história humana, quando as populações começaram a crescer na Terra e as mulheres nasceram aos homens. Um evento peculiar ocorreu. Os filhos de Deus, encantados pela beleza das mulheres humanas, as escolheram para serem suas esposas. Foi nesse contexto que o Senhor anunciou que seu espírito não residiria no homem indefinidamente, pois o ser humano é finito, e estipulou que a duração da vida humana seria de 120 anos. Nesse período, e mesmo após, surgiram os gigantes na terra, fruto da união entre os filhos de Deus e as mulheres humanas. Esses gigantes eram considerados guerreiros valorosos e figuras lendárias daqueles tempos antigos. Essa parte da Bíblia é um convite a múltiplas interpretações. Há quem acredite que os filhos de Deus sejam anjos que se rebelaram, enquanto outros argumentam que eles poderiam ser descendentes piedosos de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Os nefilins, descendentes dessa união, são frequentemente descritos como seres gigantescos. Essa é uma história fascinante que atravessa séculos e continua a despertar nossa curiosidade e imaginação. Além disso, a existência de gigantes não se limita apenas a uma parte da Bíblia. Em outras passagens do Antigo Testamento, essas figuras também emergem. Um exemplo marcante vem dos espiões israelitas enviados para explorar a terra de Canaã. Eles trouxeram relatos de que a terra era habitada por gigantes, descendentes de Anak. Esses espiões se compararam a grilos diante desses seres colossais. Uma imagem que mostra a imensa diferença de estatura entre eles, conforme descrito em Números 13:33. Essas narrativas são verdadeiramente fascinantes, não acham? Elas nos levam a uma viagem pelo tempo, explorando mistérios antigos que ainda hoje influenciam nossas crenças e despertam nossa curiosidade. E por falar em gigantes, já ouviram falar dos nefilins na Bíblia? Descritos como seres de grande estatura, descendentes dos anaquins, os nefilins causaram grande impressão nos espiões israelitas. Eles relataram sentir-se como meros grilos diante desses gigantes, uma comparação que destaca a grandiosidade desses seres, como mencionado em Números, capítulo 13, versículo 33. E não podemos esquecer de Golias. Este gigantesco guerreiro filisteu se tornou uma das figuras mais emblemáticas do Antigo Testamento. Sua história, narrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17, descreve sua confrontação épica com Davi, um jovem pastor destinado a se tornar rei de Israel. Com mais de 9 pés de altura e equipado com uma armadura imponente, Golias era o símbolo do medo e da intimidação. Seu desafio era direto e aterrorizante. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nos tornaremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos.
como detalhado em 1 Samuel, capítulos 17, versículos 8 e 9. Mas o que Golias não imaginava era que um jovem pastor, chamado Davi, armado somente com uma funda e 5 pedras lisas, aceitaria esse desafio e mudaria o rumo da história. O embate entre Davi e Golias é um dos relatos bíblicos mais emblemáticos, ilustrando como a fé e a bravura podem nos capacitar a enfrentar e superar desafios imensos. Naquela época, os israelitas, sob a liderança do rei Saul, e os filisteus estavam em conflito, acampados em lados opostos de um vale. Diariamente, Golias emergia e convocava alguém de Israel para um duelo. Todos temiam Golias, exceto Davi, um jovem pastor que não era um soldado, mas que foi ao acampamento apenas para levar comida aos seus irmãos mais velhos, que estavam no exército. Surpreso com o desafio de Golias e o medo palpável no ar, Davi indagou: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Como relata 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. A audácia de Davi chegou aos ouvidos do rei Saul, que o convocou. Davi, com confiança, disse a Saul: o Senhor, que me salvou das garras do leão e do urso, me libertará das mãos deste filisteu, conforme registrado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Saul, talvez convencido ou desesperado, decidiu apostar em Davi. Ele ofereceu sua própria armadura ao jovem, mas era demasiado grande e pesada. Davi optou por não usá-la. Em vez disso, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as guardou em sua bolsa de pastor. Com nada além de sua funda e sua fé inabalável, Davi avançou para o campo de batalha. Golias, ao vê-lo, zombou: sou algum cachorro para que venhas a mim com paus? Como citado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. Davi, imperturbável, respondeu: você vem a mim com espada, lança e dardo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiaste. Conforme consta em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Com a funda em mãos, Davi lançou uma pedra, que cortou os céus e atingiu Golias em cheio na testa. O gigante tombou de rosto no chão. Davi correu até ele, tomou a espada de Golias e o decapitou. Vendo seu campeão derrotado, os filisteus fugiram em desespero, e os israelitas os perseguiram, assegurando uma vitória esmagadora. Davi, apesar de não ser forte segundo os padrões mundanos, possuía algo imensuravelmente mais poderoso: sua fé em Deus. E assim, como o futuro grande rei de Israel, Davi continuou a mostrar como um coração alinhado com Deus é capaz de realizar feitos extraordinários. Após a surpreendente derrota do lendário Golias, somos introduzidos aos 4 irmãos dele, igualmente imponentes. Durante outro conflito com os filisteus, surge um episódio notável. Elanã, filho de Jair, enfrenta e vence Lami, irmão de Golias, cuja lança era comparável a um feixe de tecelão, como mencionado em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19. Cada um desses gigantes, Lami, Saf, Isbi-Benob e um quarto extraordinariamente com 6 dedos em cada mão e pé, carregavam peso para provar seu valor. Eles empunhavam armas de dimensões e forças impressionantes. Embora seus nomes não sejam tão celebrados quanto o de Golias, suas existências trazem uma narrativa envolvente sobre enfrentar adversidades, corrigir trajetórias e a complexidade de existir à sombra de um irmão de grandeza notória. Após a derrota de Golias por Davi, os filisteus reacendem o conflito com os israelitas. Dentre eles estava Isbi-Benob, um gigante temível e parente de Golias, conforme relatado em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 e 16. Em um desses embates, Davi, já exausto, quase foi vencido por Isbi-Benob, que portava uma lança de bronze pesadíssima e uma nova espada.
Entretanto, a proteção divina estava com Davi, e os planos de Isbi-Benob foram frustrados. Essa história nos mostra que, por mais poderosos, astutos e confiantes que sejam os adversários, eles não podem se opor ao poder do Senhor. Nesse momento crítico, Abisai, filho de Zeruia, surge como um salvador. Ele intervém a tempo e derrota o filisteu, como descrito em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17. Este ato de bravura leva os homens de Davi a jurarem proteger seu líder, dizendo: "Você não deve mais ir conosco para a batalha, para não apagar a luz de Israel." Abisai, o valoroso filho mais velho da irmã de Davi, Zeruia, e irmão de Joabe e Azael, tinha uma trajetória de coragem e lealdade. Ele já havia acompanhado Davi ao acampamento de Saul, onde realizaram a ousada façanha de roubar a lança e o jarro de água do rei. Durante a revolta de Absalão, Abisai comandou uma das 3 divisões do exército de Davi, destacando-se como chefe de um dos 3 grupos mais valentes, conforme detalhado em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 18. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, liderou bravamente outro grupo de guerreiros notáveis. Ele enfrentou sozinho 300 homens, vencendo-os e conquistando um renome entre os mais destemidos. Esta história sublinha a coragem de Abisai, sua lealdade inquestionável ao seu líder e, ainda mais, destaca a providência divina que trouxe Abisai para auxiliar Davi em um momento decisivo. Mesmo os mais corajosos entre os santos podem enfrentar momentos de fraqueza, mas aqueles que persistem encontrarão socorro e se tornarão mais que vencedores. Após este episódio com Isbi-Benob, os servos de Davi perceberam que seu mestre nunca mais deveria se expor a tamanha vulnerabilidade. Decidiu-se, portanto, que a luz de Israel, guia e glória do povo, não deveria ser posta em tal risco novamente. No registro bíblico encontramos Safi, outro descendente dos gigantes Refaíns, na cidade filisteia de Gat. Em um confronto, Safi enfrentou Sibecai, o Husatita, um dos mais destacados guerreiros de Davi. Sibecai, oriundo de Husa, integrava o grupo dos 30 valentes de Davi, reconhecidos por suas habilidades extraordinárias em batalha, como descrito em 1 Crônicas, capítulo 11. Lami, irmão de Golias, também era um formidável combatente. Ele manuseava uma lança imensa, cuja haste era tão grossa quanto o feixe de um tecelão, conforme registrado em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Houve outra guerra com os filisteus, e nela, Elanã, filho de Jair, venceu Lami, o irmão de Golias, o Giteu. A lança de Lami, descrita com um cabo similar ao feixe de um tecelão, é uma metáfora da época bíblica que ilustra a robustez e a força, mais do que o comprimento. Este feixe de tecelão, parte crucial de um tear, mantinha os fios esticados e facilitava o trabalho de tecelagem. A referência na Bíblia enfatiza a singular espessura e resistência do cabo da lança de Lami, em contraste com armas mais leves e manejáveis por um homem comum. De fato, 4 passagens bíblicas mencionam um feixe de tecelão, ou lança, sendo 2 delas referentes especificamente à lança de Golias. Estas vitórias de Israel sobre os gigantes filisteus revelam que a nação era capaz de superar adversários temíveis, mesmo sem a presença direta de Davi. Esses homens realizaram atos heróicos, demonstrando que mesmo após a partida de líderes de uma geração, Deus não deixa de erguer novos líderes para os desafios futuros. A lendária derrota de Golias por Davi certamente ecoou pelo acampamento filisteu, criando uma imagem vilanesca de Davi entre eles. Enquanto Lami talvez almejasse vingar a derrota de seu irmão, seu destino seguiu um caminho semelhante ao de Golias. Lami não estava apenas lutando contra um homem, mas contra um homem abençoado pela presença divina.
Embora pouco se saiba sobre Lami, sua história ressalta para os israelitas que a verdadeira força deles não residia em números ou armamentos, mas na fé em seu Deus. A Bíblia nos conta sobre um gigante extraordinário em Gate, que não teve seu nome mencionado, mas se destacava por uma característica única. Ele tinha 24 dedos, 6 em cada mão e pé. Esse gigante, descrito em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 6, era descendente de outro gigante e encontrou seu destino nas mãos de Jonatas, filho de Samaia, irmão de Davi, como relatado em 1 Crônicas, capítulo 20, versículos 7 e 8. Quando esse gigante desafiou Israel, foi Jonatas quem o confrontou e venceu. Os gigantes mencionados na Bíblia, descendentes do gigante de Gate, encontraram seu fim pelas mãos de Davi e seus servos. Embora a Bíblia não tenha nomeado este gigante, deixou um legado sobre ele, uma lição de humildade e a revelação de uma força oculta que até os gigantes não puderam discernir. Estes 4 homens são descritos como Refaíns, na versão em inglês da Bíblia, a English Standard Version, que traduz como gigantes. A palavra Refaim está ligada ao termo hebraico Rafam. Essa conexão se reflete no uso do plural Refaim e do singular Refaim para Saf. Interessantemente, os Anaquins eram considerados Refaim, como apontado em Deuteronômio, capítulos 2, versículos 11 e 21, estabelecendo um elo entre Golias, seus parentes e ambos os grupos. Todos eles foram vencidos por Davi e seus valentes. A grandeza física desses lutadores não foi suficiente para triunfar sobre o povo de Deus. Cada confronto com os gigantes reforçava a fé dos israelitas. Afinal, como Davi proclamou antes de derrotar Golias, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47, a batalha é do Senhor. Assim, os irmãos de Golias se tornaram mais do que adversários vencidos. Eles são lembretes perenes de que até os gigantes caem diante da vontade divina. Os irmãos de Golias simbolizam os desafios persistentes na vida. Da mesma forma que Davi e seus homens enfrentaram diversos gigantes, também nós precisamos estar prontos para encarar obstáculos recorrentes. Há uma lição de resiliência e vigilância constante do poder da fé e da coragem. A vitória de Davi sobre Golias e a queda dos irmãos de Golias reafirmam o poder da fé e da valentia. Os homens de Davi, inspirados por seu triunfo anterior, provavelmente beberam da mesma fonte de fé e coragem para superar desafios que pareciam insuperáveis. Nos últimos dias de seu reinado glorioso, o rei Davi envelheceu, tornando-se mais frágil e menos ágil. Embora ainda amado por Deus, o afeto do povo por Davi se baseava mais em suas glórias passadas do que em seu poder presente. Apesar disso, Davi alcançou mais com sua sabedoria nos últimos anos do que poderia ter conseguido com a força de sua juventude. A última frase de nosso relato bíblico ressalta que 4 gigantes tombaram pelas mãos de Davi e de seus servos. Davi, já conhecido por seu feito notável ao derrotar Golias, continuou a marcar sua trajetória com vitórias extraordinárias. Mesmo em sua idade avançada e com fragilidades físicas evidentes, Davi foi capaz de superar outros 4 gigantes. Qual era o segredo por trás dessas vitórias? A estratégia de Davi envolveu um investimento intenso em indivíduos específicos: Sibecai, Elanã e Jonatas. Esses homens, moldados e inspirados por Davi, continuaram a realizar feitos heróicos, mesmo após Davi cessar seu combate direto contra gigantes. Davi, por meio de suas ações e liderança, transformou esses 4 homens em destemidos matadores de gigantes. Por causa de seu investimento e esforços, Davi é justamente reconhecido como parte integrante desses triunfos. Ele e os soldados sob seu comando foram fundamentais para a derrota desses gigantes.
O legado de Davi não se limita ao que ele conquistou pessoalmente, mas também ao que ele deixou para trás, um povo capacitado para vencer. As vitórias de Davi tiveram um significado profundo, não apenas para ele, mas também para aqueles que aprenderam a conquistar por si mesmos, seguindo seus ensinamentos e exemplo. Para pavimentar o caminho para o futuro sucesso de Salomão, Davi primeiro teve que vencer seus adversários no presente. Assim, as conquistas atuais não beneficiam apenas a nós, mas também proporcionam um legado valioso para as gerações futuras. Portanto, a derrota desses gigantes é corretamente atribuída a Davi e a seus servos. Davi teve um papel crucial nisso, servindo como um exemplo a ser seguido, fornecendo orientação e exercendo influência. A compreensão de que Deus pode levantar um matador de gigantes e, através dele, muitos outros, nos oferece uma profunda confiança. Embora a saúde física de Davi tenha declinado, sua fortaleza espiritual e sabedoria aumentaram significativamente durante esse período. Consciente de suas limitações físicas, ele não se retraiu, mas continuou a servir a Deus de maneira significativa e impactante. Oremos. Pai Celestial, nos reunimos em Tua presença hoje, refletindo sobre a histórica batalha de Davi e Golias e a saga menos conhecida dos irmãos de Golias. Esta narrativa nos leva a ponderar sobre as muitas histórias não contadas, famílias e comunidades afetadas por cada conflito que enfrentamos. Senhor, ilumina nossas mentes e corações com a sabedoria necessária para reconhecer que nossos adversários também são Teus filhos. Ajuda-nos a compreender que cada um é moldado por experiências e circunstâncias que podem nos ser desconhecidas. Dá-nos a graça de olhar para além das aparências e a coragem de estender empatia e compaixão, mesmo àqueles que nos desafiam. Assim como Davi caminhou na fé, que possamos também nós trilhar esse caminho, levando Tua luz e amor em nossas ações e palavras. Ensina-nos a abraçar a empatia e a compreensão, não apenas para aqueles que amamos, mas também para aqueles que consideramos opositores. Lembra-nos, ó Deus, de que Tu és o Senhor de todos, sem exceção. Ajuda-nos a evitar julgamentos precipitados e a buscar o entendimento e a paz em cada situação. Que possamos ser instrumentos do Teu amor incondicional, refletindo a bondade e o amor que nos mostraste através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nosso Salvador e exemplo maior de amor e misericórdia, oramos. Amém. E assim, encerramos nossa incrível jornada pelas histórias de gigantes bíblicos e os feitos extraordinários de Davi e seus homens. Você percebeu como, mesmo diante dos maiores desafios, a força, a fé e a sabedoria podem conduzir à vitória? Este é apenas um dos muitos tesouros escondidos nas narrativas históricas e espirituais que exploramos juntos. Mas nossa jornada não termina aqui. No nosso canal, cada vídeo é uma nova aventura, um novo mistério a ser desvendado, repleto de lições valiosas e inspiração. Então, se você gostou do que viu e ouviu hoje, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder as próximas histórias que estão esperando para serem descobertas. Deixe um comentário abaixo, compartilhando suas reflexões ou perguntas. O que mais você quer explorar? Suas ideias podem inspirar nossos próximos vídeos. E se você acha que outras pessoas se beneficiariam dessa jornada épica, por favor, compartilhe este vídeo com eles. Juntos, podemos desbravar mais mistérios e aprender lições que transformam vidas. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembre-se, como Davi e seus valentes, você também tem a capacidade de enfrentar e vencer os gigantes da sua vida. Até o nosso próximo encontro, onde mais histórias incríveis esperam por você. E enquanto fechamos mais um capítulo juntos, eu sei que algumas questões podem ainda ecoar em sua mente.
Você pode estar se perguntando como pode navegar pelas complexidades da vida espiritual e desbloquear um caminho de abundância e bênçãos. A jornada é desafiadora, mas você não precisa caminhar sozinho. Nos comentários, você encontrará uma chave poderosa para essa porta que muitos buscam abrir. O e-book Descubra a Prosperidade com Deus, o guia definitivo para superar desafios espirituais e viver uma vida abundante. Este não é apenas um livro, é o fruto de anos de pesquisa, vivências e revelações profundas que agora estão ao seu alcance. Imagine superar as barreiras que impedem o seu crescimento espiritual e financeiro. Pense no conforto e na segurança de viver uma vida alinhada com as promessas de prosperidade que foram destinadas a você. Esse e-book é mais do que letras em uma página. É um mapa para o tesouro que você merece. Faça parte dos muitos que já estão trilhando um caminho iluminado pela fé e pelo conhecimento. O poder de transformar sua vida está a apenas um clique. Confira agora mesmo nos comentários e inicie sua jornada para uma vida de plenitude e prosperidade. Lembre-se, a prosperidade com Deus não é apenas um sonho distante, é uma promessa à espera de ser cumprida. E com este guia, você está um passo mais perto de torná-la realidade. A sua história de sucesso começa hoje.